Olá pessoal, professor Gustavo do Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Rede ADSL PPP-OE. A gente vai aproveitar a estrutura do laboratório anterior, o NAT. O link vai estar disponível na descrição do vídeo. E aqui nos assinantes 2, 3 e 4 vai ser feito o protocolo ponto a ponto sobre Ethernet. O restante da estrutura de rede permanece a mesma. O assinante 1 vai ser feito o roteamento .1Q, porque dependendo da versão do simulador, aqui no 1841 ele vai suportar a interface de Alder ou não. E a estrutura de IP vai ser deslocada aqui para a rede ponto a ponto, com /29. Vou explicar na sequência o motivo disso. E o restante dos equipamentos a gente deixa com as mesmas configurações. Lembrando que o meu IP é o 200/150. Vocês devem utilizar a estrutura de rede lá da lista. E aqui no Packet Tracer, então eu carreguei o laboratório anterior. Lembrando que ele está aqui com a estrutura 6, 10, 14 e 18 do lado do provedor. E nos assinantes vai estar ali com 5. Então aqui, ó, 5 no assinante 1, 9, 13 e 17 no assinante 4. Então primeiro a gente vai fazer o procedimento de reset nesse equipamento. Então a ideia aqui é bem simples, esse procedimento. No roteador eu vou fazer um WR erase, e aí vou dar um reload para reiniciar. E no switch eu vou fazer o mesmo procedimento, mas antes disso eu tenho que apagar a tabela de VLAN. Então eu vou aqui no meu 2811, vou dar aqui um enable. Então agora com o erase ele está apagando o arquivo startup config, e no reload ele vai fazer a cópia do startup para o running, e aí ele já está com as configurações de fábrica. Aqui no switch, então eu tenho que apagar inicialmente a tabela de VLAN. Ela não fica salva no arquivo startup, então por isso que eu tenho que apagar de forma separada aqui. Então eu vou fazer um delete flash o arquivo da VLAN. Aqui é só dar enter para confirmar. Aí o WR erase e reload, e eles já vão estar aí reiniciados. Bom, seguindo aqui a ideia agora do tutorial, então eu vou começar pela estrutura ponto a ponto. A gente vai fazer aqui uma série de comandos que não são muito comuns, que é mais específico para esse protocolo. Então primeiramente aqui na interface eu vou dar o endereço IP com a máscara agora /29, que equivale a um 248 em vez do 252 que a gente estava trabalhando. E aqui os comandos para habilitar os grupos e as listas, né? Primeiramente, antes de fazer a configuração, eu só fiz aqui um planejamento de IP, só para ficar um pouco mais claro. Então eu vou continuar seguindo a estrutura aqui, ó, 200/150, vocês usam lá da lista. E aí a primeira rede, que é um /30, eu deixei ela livre. Então ela está sem uso aqui numa aplicação futura. Lá no assinante 1, devido ao simulador, então eu vou manter uma rede /30 com roteamento .1Q na VLAN 10. E aí vai ficar com aquela ideia. Então vai ser uma rede que começa com o endereço 4. O 7 aqui é o broadcast, e eu tenho dois hosts, que são esses dois aqui, ó, o 5 e 6. O 6 eu vou jogar lá para a interface da operadora, e o 5 por DHCP para o meu assinante. Então, como essa /30, né, a máscara de subrede, ela vai ficar com essa estrutura aqui. Então, ó, 255, 255, 255, 252, que seriam os 30 primeiros bits igual a 1 na máscara de subrede. E para a estrutura ponto a ponto, então eu vou ter 3 assinantes e mais a interface da operadora. Eu preciso de 4 hosts nessa rede. Se eu fosse utilizar uma /30, ó, eu só teria 2. Então eu tive que subir a minha máscara. Em vez de pegar 2 bits somente para host, aqui, ó, na /30, eu tive que pegar 3 bits. Então aqui em destaque, ó, vai me sobrar os 29 primeiros bits da máscara para fazer a estrutura de rede e subrede. Se eu converter isso aqui de binário para decimal, então eu vou ter 255, 255, 255, 248, ou /29 na notação mais simplificada. Então por isso que eu vou trabalhar com essa estrutura de rede.
E aqui os hosts, a faixa dele vai de 9, que é o endereço que eu justamente vou dar para a interface na operadora, e vai até 14. Então os assinantes que se conectarem vão pegar 10, 11, 12, 13 e até 14 ali. E resumindo, então, de forma simplificada aqui fiz essa tabela. Então a primeira rede ali para nós, ela vai estar livre. A segunda faixa, que vai do 254 até o 7, pertence ao assinante 1. A terceira faixa, que seria do 8 ao 15, são os assinantes 2, 3 e 4 pelo protocolo ponto a ponto sobre a Ethernet. E do 16 ao 255 está livre. Uma expansão da rede é algo futuro ali. Então é essa estrutura de sub-rede que a gente vai utilizar aqui no laboratório. Então, continuando ali no tutorial, então inicialmente eu vou pegar e vou dar o endereço da interface FAST 0/0, o endereço 9 com a máscara 248, e daí eu vou fazer esses próximos comandos para habilitar a interface ali. Então repare aqui que no simulador a interface do roteador está desligada, que é o padrão de fábrica. Até ele vai me jogar aquela pergunta inicial. Vou dar um não. E aí eu vou fazer enable config interface fast 0/0 IP address 200.159, a máscara agora 248. E agora começam os comandos específicos. Então o primeiro que eu vou fazer aqui é esse para habilitar o protocolo. E eu vou colocar aqui no grupo, aqui eu teria duas opções, ó, se eu fizer uma interrogação. Então ele vai me dar para eu criar uma palavra, se eu tivesse mais de um grupo, ou deixar no global, que é o comum. Então eu vou deixar aqui no global. Ele já subiu uma interface virtual 1. E fazer o no shut para subir a interface física agora do meu equipamento. E exit. Na sequência, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou ter que criar um grupo local para os meus assinantes. Reparem que é muito parecido com o DHCP. O DHCP a gente faz IP DHCP pool. Essa lista local, em vez do DHCP, eu vou colocar aqui local, então IP local pool, o nome dos assinantes. E aqui eu vou colocar os endereços. E repare que esses endereços estão igual ao meu planejamento de rede. Então eu usei o 9 aqui para a interface do roteador. Do 10 até o 14 vai ser para os meus assinantes, seguindo aquela estrutura da rede /29. Aí eu vou ter que fazer esse comando BBA Group. A ideia é que isso aqui é uma agregação de banda larga, que a Cisco chama, que eles criaram justamente isso aí para a rede de banda larga, no caso da DSL, PPPoE, hoje vai ser usado também no GPON, então eles mantêm esse padrão. E aí eu vou colocar aqui no grupo global, que eu tinha colocado anteriormente, e na interface template 1, que eu vou configurar na sequência, seguindo essa estrutura ali. Então aqui no meu roteador agora, eu vou fazer IP local pool, vou pôr o nome em maiúsculo, assinantes, e a estrutura aqui com os IPs. Então do 200.150 até do 10 até o 14. Repare que eu estou usando o TAP, que fica mais rápido, que ele complementa para mim o comando. E aqui a interface template. Então vou dar um exit aqui e vamos seguir lá para o tutorial. E agora vem aquela interface template que eu tinha associado agora há pouco naquela agregação do BBA lá para comunicação PPPoE. Então o que eu vou fazer na sequência? Eu vou configurar. Aqui existem diferentes jeitos de se configurar. Esse é o que o simulador ele vai aceitar. Em alguns tutoriais vocês vão ver que eles vão dar o IP9, por exemplo, que seria da minha interface, dentro do template. Aqui no simulador ele não vai aceitar esse comando.
Então qual que é a solução? Eu vou entrar na interface template, vou colocar um IP não numerado e ela vai puxar da FAST 0/0. Lembrando que anteriormente lá na 0/0 eu dei o endereço 9. Então é uma alternativa, é uma outra forma de configurar. Por isso que a gente vai fazer desse jeito aqui. E aqui eu vou colocar ó, a minha lista que eu tinha criado local lá anteriormente. Então se lá eu usei o nome assinantes em maiúsculo, aqui eu vou ter que utilizar também. E depois vou escolher a forma de autenticação, que todo usuário que se conectar ele vai discar para o meu roteador e vai ser solicitado um usuário e senha. Então eu tenho que informar a forma como eu posso trabalhar isso daí. Então vamos lá no meu 2811. Já estou no config aqui. Então agora eu vou configurar a minha interface virtual. Então associando aqui o IP à interface física. E na sequência este comando aqui, que vai associar com a minha lista local. Então lá em cima de nome assinantes, aqui também. E autenticação. Aqui ele vai dar um warning, não tem problema, isso é normal, que a gente não criou uma lista separada, então pode seguir normalmente aí. Vou dar um exit. E agora o próximo passo é justamente fazer esse processo de descagem. Então a gente vai criar aí o que é chamado de VPDN. E nessa VPDN, que é uma rede virtual privada de descagem, então a gente vai habilitar ela aqui. Aqui eu vou dar o nome do grupo, que não precisa ser necessariamente do local, eu posso ter vários grupos, mas a ideia é que eu resolvi padronizar. E vou colocar aqui para ele aceitar a descagem, e quando o assinante se conectar, ele vai puxar os parâmetros da interface virtual template 1 que eu acabei de configurar. Então vamos ali na sequência para o roteador. Então eu vou fazer aqui VPDN Enable para habilitar, VPDN o grupo, que eu resolvi chamar aqui o mesmo, aceitar descagem, interface virtual template 1. E aí ele vai dar uma mensagem, né, o que foi configurado aqui foi associado àquele grupo global que eu tinha feito lá no começo. Então só seguir aqui, vou dar um exit. E para finalizar a configuração dessa rede PPPoE, então eu vou ter que criar agora um usuário. Então aqui vai ser username ADSL, o password vai ser 0 e a senha vai ser 1. Então seguindo aí no meu equipamento, então eu vou sair aqui do config VPDN, colocar exit, usuário ADSL e a senha aqui, senha 123. Então vou fazer um do WR aqui para salvar. Está feito aí a configuração do protocolo ponto a ponto no meu equipamento. Bom, eu já vou testar aqui os assinantes 2, 3 e daí eu vou configurar o 4 e depois a gente vai lá para o assinante 1, que vai usar o .1q. Então aqui no assinante 2, lembrando que no laboratório anterior ele pegava um DHCP lá pelo provedor, agora não existe mais DHCP para ele, foi resetado o equipamento. Então eu vou colocar aqui em desktop IP, eu vou deixar no padrão estático mesmo para não ter nenhum conflito. Vou fechar aqui. E aqui embaixo eu vou ter um discador PPPoE, que seria um programa que daí o provedor de internet tem que oferecer para o computador se conectar diretamente. E aí ele vai ter que colocar a senha fornecida lá pela operadora. Então ADSL senha 123 e conectar. Ó, ele já deu a mensagem aqui, conectado pelo protocolo ponto a ponto. Então ele vai aparecer até aqui uma interface de dialer. Reparem que a máscara, como é um ponto a ponto, ele vai fazer um link /32 lá com a operadora. Então se eu vier aqui no meu roteador, ele vai mostrar ali a interface virtual 1.1, que foi o primeiro assinante que se conectou.
pela interface da FAST 0/0, então por isso aquele ponto 9. Vou fazer a mesma coisa aqui com o meu assinante 3. Então vou vir em desktop, IP, deixar aqui em estático. E aqui vou embaixo no discador PPPoE. E também eles vão compartilhar a mesma senha aqui na rede. Senha 123. Ó, já conectou também. Então os assinantes 2 e 3 estão conectados na rede. Se eu quiser testar, então aqui embaixo puxei o ambiente de simulação. E aí eu posso pegar um pacote e realizar um ping, por exemplo, daqui até o operador. Ó, então já deu sucesso ali para o assinante 2 e a mesma coisa aqui para o assinante 3 também estão funcionando. Lá no assinante 4, esses roteadores eles já vêm com essa opção de se conectar via PPPoE. Então eu vou entrar ali na parte de configuração, que é o que vocês vão ver aqui no tutorial, ó, na janela principal dele. E aí eu vou colocar aqui o tipo de conexão, em vez de estático ou DHCP, que era do laboratório anterior, eu vou mudar aí para o protocolo ponto a ponto. Então vamos aqui no WRT, interface gráfica. Então eu tiro aqui do DHCP e vou mudar para o PPPoE. E aqui eu tenho que colocar então o nome, a senha e salvar lá embaixo. Então salvar essa configuração. E daqui a pouco ele já deve se conectar ali no meu equipamento. Ó, até foi até rápido ali, ó, interface internet. Reparem que agora ela está desde uma /30 uma /32. E eles pegaram na sequência, por ordem de conexão. Então o assinante 2 ele pegou ali, ó, o endereço 10, o assinante 3 ele pegou o endereço 11 e o assinante 4 pegou o endereço 12. O 9 pertence ao operador. Então, se vocês olharem ali no roteador do operador, ó, vai aparecer a interface 1.1, 1.2 e 1.3. Então é assim que funciona de forma resumida aí o protocolo ponto a ponto. E aqui, agora no caso do assinante 1, a gente vai fazer o roteamento .1q, então não vai mudar muita coisa. Eu vou pegar, tem que criar uma subinterface para ele, então eu vou criar na própria interface física. Vou fazer o encapsulamento com a VLAN dele. Vou colocar o IP6 e criar um DHCP para ele, igual foi feito no laboratório anterior. Então vamos lá para o meu roteador. Então eu já estou aqui no modo de configuração. Eu vou fazer a 0/0.1 de subinterface, ó, então ela habilitou. Lembrando que antes do IP, então eu tenho que fazer aqui encapsulamento .1q e a VLAN, nesse caso eu vou usar 10. Endereço IP seria 200.150.6 e aqui a máscara /30, então final 252. No shut para subir a interface e exit. Na sequência eu tenho que criar um DHCP somente para esse assinante. Então eu vou colocar aqui, ó, assinante 1 em maiúsculo para identificar que é ele. Network, lembrando que a estrutura de rede dele aqui, ele usa o endereço 4. 5 vai para o assinante, 6 é da interface, 7 é o broadcast. A máscara é /30. Default router, então seria o próprio endereço da interface que eu acabei de configurar, 200.150.6, e o DNS também vou colocar igual o gateway. Exit. E aqui já dá até para salvar o roteador, que ele já está todo configurado ali. E lembrando que agora eu tenho que pegar e criar aquela VLAN, porque o switch aqui ele foi resetado. Tá todo mundo ali, ó, na VLAN 1. E a ideia é que eu vou colocar a interface 1 na VLAN 10. Lembrando que a interface 1
ela vai estar conectada aqui o meu DSLAM, que vai entregar a informação lá para o meu assinante 1. E outro detalhe aqui também, né, essa interface 24 aqui, a 0/24 que vai para o meu roteador, ela vai transportar na VLAN 1 o protocolo ponto a ponto sobre a Ethernet e na VLAN 10 a rede do assinante 1. Então, como ela carrega duas VLANs, eu vou ter que colocar ela no modo de transporte, que seria o modo trunk. Então, a gente vai fazer agora aqui no tutorial, ó, esses comandos. Eu vou criar a VLAN do assinante 1, eu vou associar a interface e depois eu vou fazer a configuração aqui do trunk. Então vamos lá na sequência, enable, agora no switch conft VLAN 10, o nome vou colocar o assinante 1 aqui para manter o padrão, exit interface fast 0/1. Então vou colocar ela no modo acesso e aqui acesso VLAN 10 e exit. Na sequência agora vamos lá para a interface fast 0/24. Eu vou colocar ela no modo trunk aqui, modo de transporte, então ela vai reiniciar. Pode ser que caia as conexões PPPoE, daí eu vou ter que reconectar nos meus assinantes 2, 3 e 4. Aqui eu vou colocar esse comando para ele permitir o transporte de todas as VLANs. E aqui tem um detalhe interessante que eu não passei para vocês até agora. Então eu vou ter que fazer uma configuração a mais aqui. Repare o seguinte, essa interface 24 ela vai ficar no modo trunk. Eu teria que pegar essa interface PPPoE e encapsular na VLAN 1, só que eu usei direto a interface física 0/0. Deixa eu colocar aqui, ó, nesse exemplo do laboratório, ó, reparem que a 0/0 ela está com o endereço 9 e ela não é encapsulada, porque ela não está dentro de uma subinterface. Então, se eu fosse fazer do jeito tradicional, eu teria que colocar ela e depois fazer toda a configuração do ponto a ponto. E aqui o meu assinante 1, ó, eu coloquei ele na subinterface 1, e quando eu coloquei a subinterface 1, eu associei a VLAN 10, que eu sou obrigado a fazer isso. Para contornar esse problema, o que eu posso fazer? Eu vou trabalhar com o que a gente chama de VLAN nativa. Então, de fábrica, todo o switch ele tem todas as interfaces na VLAN 1, e essa VLAN 1 já é a VLAN nativa habilitada. E o que significa isso? Que esse link de trunk ele vai pegar e vai marcar todos os pacotes com VLAN, e aqueles pacotes que não estiver marcados, eles pertencem à VLAN ativa. Então o roteador ele vai transportar aqui os assinantes 1 e ele vai marcar toda vez o pacote com a VLAN 10. O switch vai ler isso e vai entregar para a fast 0/2, que é da VLAN 10. Quando vier aqui um pacote para ele que não tem nenhuma VLAN, ele vai entregar para a VLAN nativa, que é a VLAN 1. E aí esses pacotes vai para a nossa rede PPPoE. Então por isso que a VLAN nativa permite eu fazer essa associação com as interfaces. Então eu vou fazer esse comando agora aqui. Então switch port trunk native VLAN 1. Apesar que já é a configuração de fábrica, é só para garantir aqui. Se eu der um end, fizer aqui, ó, show interface trunk, então ele vai me mostrar, ó, eu acabei de habilitar a porta 24, permitindo todas as VLANs, nesse caso só tem a 1 e a 10 habilitada por enquanto, e aqui no canto, ó, VLAN nativa 1, que me permite daí transportar os pacotes ponto a ponto. Então essa é a ideia aí. E aqui o meu roteador, eu vou pegar e vou reiniciar ele. Apesar que até, ó, ele já pegou aqui a mensagem dizendo que recebeu o endereço lá da operadora. Eu vou refazer aqui a conexão só para garantir aqui que
naquele processo do trunk não perdeu nenhum pacote. Ó, realmente ele caiu aqui, ó, quando acontecer isso ele vai tem que se conectar novamente. Então, ó, já conectou. Mesma coisa aqui para o assinante 2. Senha 1, 2, 3. Conectou também o assinante 3. E o assinante 4, eu vou ter que reiniciar a interface dele aqui. Eu vou colocar ela no modo automático, porque aqui no WRT não tem como fazer um shut no shut, então e aí vou colocar novamente um protocolo ponto a ponto sobre a internet aí. E vamos salvar. Lembrando que o restante aqui está numa rede NAT, então os outros equipamentos permanecem com os IPs ali, ó, o 92, o 680, o 172.16 ou 10, que são os IPs privados. E aí eu posso fazer aqui o meu teste, por exemplo, com o ping. Ó, o assinante 4 se conectou, então naquele processo que eu reiniciei, ó, ele pegou o /32 também. E ó, ele já pingou lá para a operadora. Assinante 3 também. Assinante 2 também deu sucesso. E assinante 1 perdeu um pacote. Já pegou o segundo aqui, ó, devido à tabela ARP. Então também todo mundo está se comunicando aí. Seguindo o nosso laboratório ali, a folha, ele vai pedir para a gente conectar os assinantes, que é o que eu acabei de fazer no exercício 1. E ó, após estabelecer todas as conexões, para a gente verificar aqui com o comando sh iproute a tabela de roteamento. Então vamos lá no meu 2811. Vou fazer aqui um sh iproute. E ele vai me mostrar a tabela de roteamento. E olha só que curioso, toda a minha estrutura de rede é uma classe C, então ela é uma /24. Dentro dessa /24 eu estou usando a rede 4/30 para o meu assinante 1, pelo roteamento .1Q. E aí eu estou usando aqui, ó, a /29, igual aquele meu planejamento de IP lá do começo, que está na interface física 0/0, e está se conectando aí os acessos virtuais pelo processo de descarte ponto a ponto com máscaras /32. Então essa é a ideia de toda a conexão aí da rede. E aqui com esse outro comando ele vai me mostrar os clientes conectados. Então eu teria aqui que só fazer um shut no shut aqui no 1841. conft interface fast 0/0. Então só vou reiniciar a interface aqui para ele puxar o IP. E aqui no 2960 eu vou estar com aquela minha estrutura de rede agora, com todas as interfaces na VLAN 1, exceto a 0/1, que foi para a VLAN 10, que está associada ao assinante 1, e a 24, que não está aqui também, porque virou uma interface de trunk. Então, por esse motivo que ele não vai associar ali. Para finalizar aí, pessoal, o 1841 aqui ele está demorando um pouquinho para conectar. Recebeu o IP agora. Senão uma sugestão é vocês irem ali no 2811, fazer um WR reload para acelerar esse processo caso demore muito. Só que aí vai ter que refazer as conexões PPPoE. Aqui ele já pegou o endereço IP, então endereço 5, endereço 13 mudou a sequência. E aqui no meu assinante 4, endereço 10. Então, a princípio, todo mundo aí está se comunicando na rede. Então, essa é a ideia desse laboratório com uma rede híbrida usando encapsulamento ponto a ponto
e o .1q. Nos vemos até uma próxima, até mais, tchau.